texto, eu gostaria de convidá-los agora a bater palmas para o Senhor Jesus. Amém? Mais forte, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Glória, glória. Se você puder ficar em pé nesta noite, fique em pé, igreja do Senhor Jesus. Glória, glória, glória. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Te louvamos, Espírito Santo de Deus. Glórias, 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 glórias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante, Senhor Deus, de Ti, nessa congregação, neste lugar. E Tu, Senhor, é aquele que é o mais importante nesta noite. Senhor, nós só estamos aqui vivos porque o Senhor, aprove ao Senhor dar-nos essa oportunidade de vida. Por isso, enquanto temos fôlego, louvamos ao Senhor. Enquanto respiramos, enquanto nosso coração bate, enquanto entra ar nas nossas narinas e enche nossos pulmões, enquanto nós podemos, Senhor Deus, dar palmas ao Senhor, glorificar e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra, digno de toda glória, aquele que liberta, aquele que faz, aquele que entra, aquele que sai, aquele que transborda, aquele que alarga, aquele que humilha e aquele que exalta, aquele que faz descer o céu sobre a nossa cabeça, aquele que abre portas aonde não há porta, aquele que remove os montes do lugar, aquele que diz a este monte e ele se fará. Assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Ela, Senhor, permanece poderosa. Ela permanece, Senhor Deus, e age e faz a diferença. Por isso nós estamos diante de um Deus vivo. Nesta noite, Senhor, tudo que há em nós, venha bendizer, venha glorificar o nome do Senhor. E eu me coloco diante do Senhor mais uma vez nesta noite, dizendo: Ebenezer. Oh, aleluias. Ebenezer. Alabassurianda, alabassúria. Uma palavra hebraica, Ebenezer, que quer dizer: até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem estado. Por isso, Senhor, toma esse culto. Tudo que acontecer, tudo seja para a glória, para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E a igreja diz amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos de novo, igreja, eu estou sentindo. Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas mais uma vez, amém? Obrigada, Senhor. Obrigada, igreja, sente-se em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Irmãos, nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos que aprender a gesticular. Amém? Gesticular. Com as nossas mãos, com o nosso corpo. Irmãos, com a nossa voz, com a nossa boca, com o nosso olhar, com o pulsar do nosso coração, com os joelhos trementes, com as mãos trementes, joelhos desgastados, não importa, igreja. Porque estar diante de um Deus tão maravilhoso assim, um Deus que nos ama, um Deus que te ama, que hoje você está aqui. Eu quero dizer para os irmãos que entenda essa palavra. A nossa sepultura, ela foi fechada esta noite também, amém? Foi fechada, porque se não fosse assim, você e eu não estaria com fôlego de vida. Quem é que pode dizer que hoje nós não poderíamos baixar a sepultura? Quem é o homem mortal que possa se lembrar de um Deus tão grande assim? Quem é o homem mortal que possa receber a visitação do Senhor como nós, igreja? Então nós temos que ser uma igreja, amém? Uma igreja onde nós estamos vivendo esse século 21,
Estamos avançando a cada dia mais. Pensa bem, até aqui você chegou. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Desde do dia que você aceitou a Cristo. Desde o dia, tenta se lembrar lá atrás de quem você era. Um pobre miserável. Amém? Um pobre miserável, nu, despido de todo o conhecimento de Deus, cegos, irmãos, errantes pelos caminhos, fazendo a torto e a direito tudo aquilo que era errado. Sabe, sendo condutores de cegos, conduzindo pessoas cegas e sendo cegos também, sem Jesus. Na mais intensa escuridão. Uma escuridão, uma trevas, que hoje nós entendemos quais trevas nós vivíamos. Mas hoje nós temos a luz. Hoje eu e você, nós temos a oportunidade, irmãos, de glorificar a Deus por mais um dia de vida. Sabe, de ter acordado, aberto os olhos, ter um alimento sobre a sua mesa. Não importa qual seja, uma roupa para vestir, um telhado sobre a sua cabeça, um trabalho secular, um ofício, não importa. Esse é o meu motivo, sabe, de trazer essas palavras e fazer a gente entender que a igreja do século 21, ela não pode olhar, irmãos, para o que está acontecendo no mundo atual e focar os nossos olhos nesse mundo de atrocidades e não enxergar Deus trabalhando, Deus fazendo, como outra hora como você era antes, sem Jesus, e depois que você aceitou Jesus, como você está, que patamar você chegou, amém? Na sua caminhada, quais escadas, degraus você já alcançou, o que você já cresceu. Olha para ontem, vamos olhar para o ontem. Não quero dizer nem um tempo atrás, mas eu quero que você olhe para o ontem. E eu creio que o hoje você está melhor que o seu ontem. Amém? Eu creio que o seu ontem, essa pessoa que você é de ontem, eu tenho certeza que o dia de ontem já passou, mas que o dia de hoje foi melhor que ontem. Porque eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa no dia de ontem para aplicar no dia de hoje. Porque se não fosse assim, nem eu e você estaria aqui. Então eu tenho a obrigação e a essência, como serva de Deus, irmãos, de trazer essa luz para a igreja do século 21, de um Deus tão poderoso assim. Um Deus tão maravilhoso, um Deus tão misericordioso, que é o nosso Deus. Que não existe nenhum outro lugar, um Deus tão maravilhoso assim. E por causa disso nós temos que entender que quando nós estamos na igreja, que a gente vem congregar, que o pastor chama um para orar, o outro para testemunhar, o outro para louvar, seja de quem seja o louvor que sai da boca das crianças, de um idoso, de um mais jovem, tudo é para a glória de Deus. E tudo é para Deus. E mediante isso, eu e você, nós vamos ter uma recompensa deste dia que você está ganhando para trabalhar no reino de Deus. Então, quando a gente se ajunta, eu gosto muito, irmãos, de explicar. Nós precisamos ir para a igreja e dar um culto racional, como está em Romanos 11, um culto de razão. Que nós temos que entender, irmãos, por que nós louvamos, por que nós dizimamos, por que nós ofertamos, por que testemunhamos, por que ficamos sentados, por que levantamos. Tudo tem um motivo. Nós precisamos gesticular, nós precisamos nós precisamos nos mover, amém? Nos mover, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, é para dar um culto com razão. O culto com entendimento, amém? É um culto com entendimento. Então, mediante essa palavra, eu quero que você entenda que tudo que acontece no mover aqui da igreja, o Senhor está presente. Por isso que nós temos que ficar, amados, com grande temor. Diga assim, temor. Temor. Não medo,
mas um temor que é um respeito de nós estarmos diante de um Deus que tudo vê. E sabemos que quando nós ouvimos a palavra dele, é impossível, diz assim para o seu irmão, impossível. Amém? Impossível você entrar nesse lugar de um jeito e você sair do mesmo jeito. É impossível, porque está diante de Deus e ouvir a palavra de Deus, ela nos transforma. Então, mediante esse, digamos assim, esse início, eu gostaria de ir lá para Gênesis, irmãos, para que a gente possa entender a narração dos fatos nessa noite, a narração da palavra, a narração do entendimento, que você saia daqui com entendimento, que você decida, fala assim, eu decido, eu preciso sair daqui com uma decisão, é definitivo, eu tenho que sair daqui diferente, eu tenho que sair aqui diferente, porque senão, não tem razão de você ficar sentado aí. É melhor ficar em casa então. Porque está diante do Senhor, está diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela é libertadora. Diga assim, libertadora. O que o Senhor fala em Gênesis 1? Todos nós conhecemos, eu não vou pregar sobre Gênesis 1. Mas é uma pré-pregação da mensagem. O que o Senhor fala? No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus. E houve. Então você vai falar comigo no 3. No 1, no 2 e no 3. Você vai dizer assim, disse Deus. Vamos lá, no 1, no 2 e no 3. Quem é que disse, igreja? Deus. Deus. Simples assim. Ok? Não é o Papa, não é o rei, não é a autoridade mais importante, não são os atolás lá daqueles regiões do deserto, não são os árabes, não são essas pessoas, é Deus. Então ele estava dizendo que no começo de todas as coisas, a terra era sem forma e vazia. Ele está explicando como que era o começo de todas as coisas. Não tinha forma, não tinha luz, amém? Tudo era sem forma e vazio. E havia escuridão. Eu já ministrei essa palavra aqui no culto de sexta-feira. Só tinha trevas. Mas, trevas e abismo. Olha que coisa interessante. Trevas, não bastava só na face da terra, tá sem forma e vazia. Mas, havia trevas e ainda por cima havia o abismo. Se a gente for parar nessa palavrinha abismo, só da gente tentar entender já dá um grande pavor. Sim ou não? Abismo. É uma coisa que você vai descendo, vai descendo, vai descendo, e você não vê o fundo. Você não sente um lugar que você possa se segurar. Você não sente um aconchego. Abismo. Não tinha nada. Totalmente escuro, totalmente inseguro. Mas o Senhor está dizendo que mesmo assim o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava lá. Amém? Então aparentemente as coisas, elas podem estar fora do lugar. Elas podem estar sem sentido. Elas podem estar sem forma. Elas podem estar sem nenhuma razão aos seus olhos, mas mesmo assim, e você pode muitas vezes estar se sentindo num abismo, mas mesmo assim, o Senhor está dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, Deus sempre vai estar. Amém? Deus sempre vai estar. E aí ele fala, e disse Deus, haja luz e houve luz. Aí eu paro por aqui nessa passagem de Gênesis.
Quando a gente para, irmãos, para ouvir essa palavra, eu quero pedir para você desacostumar os seus ouvidos de tudo que você já ouviu. Porque às vezes dá a impressão, igreja, que quando a gente tem anos e anos de conversão, anos e anos de aprendizado, amém? A gente estuda a palavra, a gente faz um curso, a gente vai no congresso, a gente vai num encontro, a gente vai numa vigília, e Deus fala com a gente na rua, e Deus fala conosco, e Deus fala no louvor. Vai passando o tempo, a impressão que dá é que a palavra de Deus, ela fica normal. A gente já se acostuma, e a gente não tem os nossos ouvidos apurados, como antigamente. Desde quando você ouviu a primeira vez que você se deparou com a palavra de Deus? Quando foi a primeira vez? Você consegue se lembrar? Quando você estava num determinado lugar? O Espírito Santo me traz essas coisas, sabe, pastor Paulo? O Espírito Santo vai trazendo assim. Sabe quando você consegue se lembrar agora? Quando você estava num determinado lugar, a primeira vez que você ouviu a palavra de Deus, ou alguém falou da palavra de Deus para você, ou você ouviu um louvor, que você teve um choque, que você teve um encontro. Porque na nossa conversão, conforme vai passando o tempo, a gente consegue se lembrar do nosso primeiro amor, da palavra que o Senhor falou conosco a primeira vez. A primeira vez que eu e você tivemos uma experiência com Deus. Aonde você estava? Eu acredito que você consegue se lembrar. Qual foi o louvor que quando você entrou naquele lugar, na igreja, na casa de alguém, ou você estava em algum lugar que você ouviu um louvor de longe, e aquele louvor falou com você, aquela palavra falou com você. É essa mesma sensação, irmãos, de entusiasmo, que nós temos que ter até o dia de hoje. Nós precisamos desacostumar o nosso ouvido das coisas normais. Porque as coisas de Deus, elas não são normais. As coisas de Deus, elas são sobrenaturais. E eu e você não podemos ser naturais. Nós precisamos ser pessoas sobrenaturais. Estamos num corpo, carne e osso, num corpo limitado, sim. Mas nós temos um espírito dentro de nós que é vivo. Um espírito que não tem limitação. Um espírito que não tem necessidade de comida física. Um espírito que está dentro de nós que não precisa de roupa para vestir, não precisa de enfeites para sobreviver. Então, basta, quando a gente ouve, disse Deus haja luz, e ouve luz, isso quer dizer que quando Deus abre a boca, que quando Deus, irmãos, igreja do Senhor, quando Deus libera uma palavra para mim e para você, nesta noite de sexta-feira, que dia que é hoje? Dia 5 de junho de 2026. Essa é a noite marcada para mim e para você. Deus abrindo a boca dele, dizendo, haja luz. E quando ele diz haja luz, tudo, irmãos, começa a criar. Tudo que antes não tinha forma, começa a ter uma forma. Começa a ter uma vida. Então eu preciso ter força, vontade e respeito de quando eu estou na presença de Deus, seja na igreja, seja sozinha com o Senhor na intimidade, ou em algum lugar, junto com pessoas que Deus fala com você de diversas maneiras, você tem que entender que há um poder sobrenatural sobre a sua vida naquele momento. Então nós não podemos chamar de normais as coisas de Deus. Nós não podemos, irmãos. As coisas de Deus, elas são sobrenaturais. Então quando Deus ele abre a boca dele, quando ele libera uma palavra para mim e para você, ele está dizendo que ele está respondendo às suas orações. Ele está dizendo que você, ao ouvir a palavra dele, você está verdadeiramente se alimentando. Por quê? Porque Jesus disse, porque a minha carne
verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E as palavras que eu digo são espírito e são vida. Então a palavra de Deus, ela é comida para o nosso espírito. Amém? A palavra do Senhor, ela é o quê? Ela é a bebida para que vai matar a minha e a sua sede. Então quando Deus disse haja luz, está dizendo que toda, diga assim, toda a palavra de Deus, ela vai ter transformação. Então é engano seu, engano meu. E Satanás quer nos enganar. De que quando você vem à igreja, ou quando você está sentado, ou quando você vai no culto, você vai na vigília, Satanás quer enganar e dizer que ele é o acusador. Que nada está acontecendo. Que a palavra não está fazendo diferença na sua vida. Que você não está sendo transformado. Mas isso não é você que faz, não é você que transforma. Não é você que cura. Não é você que faz. Quem é que faz é Deus. É Deus que faz. É Deus que cura. Basta eu e você se colocar. Basta aquela situação sem forma e vazia, onde como a terra estava, basta ter um comando de Deus. Amém? Então quando Deus dá um comando, igreja, receba com o espírito de fé. Porque o que eu quero enfocar nesta noite, tudo é fé. Amém? Igreja, tudo é fé. Você está sentado aí pela fé. Você vai ficar até o final do culto sustentado pela. Você levanta de manhã, abre os olhos e sai para o trabalho pela. Você volta pela fé. Então o culto de sexta-feira, irmãos, é um culto para eu e você comungarmos, participarmos, nos envolvermos, nos mexermos. Que há um poder sobrenatural quando a igreja dele se reúne no mesmo lugar. É impossível ficar sem forma e vazio. Então se eu estou me sentindo inadequado ou inadequada, se eu estou me sentindo fora do lugar, se eu estou me sentindo inapropriada, se eu estou me sentindo vazia, glória a Deus, é nessa hora que o Senhor quer te encher. É nessa hora que o Senhor quer se colocar e se revelar para ti. Porque o que a luz faz? A luz revela todas as coisas. A luz vai revelar a forma. A luz vai revelar o ambiente. A luz vai revelar se a parede está torta, se tem ranhuras. A luz vai descortinar, irmãos, os nossos sentidos. E a luz de Cristo, quando Ele diz haja luz, vai colocar vida. E vai colocar tudo no seu devido lugar daquilo que está fora. Vocês estão entendendo nesta noite? Oh Jesus amado, como às vezes é difícil a gente querer ir para a palavra, mas o Espírito Santo está falando. Que haja o tempo que passar. Haja o tempo que você está vivendo. Qual é o seu tempo? O seu tempo é o hoje. Porque desde quando você se converteu, que você aceitou a Cristo, ou que você tem pouco tempo de conhecimento com as coisas de Deus, Deus está fazendo. Mas Satanás, o nosso inimigo, ele só quer que a incredulidade, irmãos, que a igreja, lavada e redimida no sangue do Cordeiro, que é eu e você, não viva uma vida abundante. O inimigo, ele quer te confundir. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele quer os matar. Ele quer que nós ficamos incrédulos. E a incredulidade, ela vai ofender o caráter de Deus. O caráter de Deus. Porque a incredulidade vai dizer que Deus, ele é mentiroso. Que ele não é verdadeiro e não cumpre a palavra. É isso que Satanás... Então, quando nós nos sentimos incrédulos, nós precisamos, irmãos, colocar a fé em cima dessa incredulidade. Nós precisamos, irmãos, colocar a palavra de Deus em cima daquilo que está vazio. Nós precisamos, irmãos,
tomar posse da palavra de Deus com todo respeito e dizer que mesmo que está sem forma, você está se sentindo desambientado, você está se sentindo sem importância, sem uma razão de viver. Você precisa se posicionar e colocar no lugar dessa situação a luz de Cristo. Você vai dizer para você: eu preciso me mexer. Eu preciso colocar a luz de Cristo. O que Cristo fala na sua palavra, ela precisa ser lâmpada. Ela precisa ser a lâmpada na minha caminhada, na minha vida. Por isso que muitas pessoas, igreja, não tomam posse. Por isso que muitos irmãos entram e saem. Fica ano, entra ano e sai ano. E fica no mesmo lugar. Não cresce, não tem testemunho, não tem experiência com o Senhor. Por quê? Porque não se alimenta dessa palavra. Não tem como nós termos, irmãos, compreensão das coisas de Deus e do Espírito Santo, sem nós nos apropriarmos da palavra de Deus. E uma das coisas também que Satanás quer é que eu e você não leia a palavra. Porque o Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, diz lá o profeta. Profeta Ageu, né, pastor? E o meu povo padece porque falta o conhecimento, porque falta o entendimento. Porque quando eu entro, irmãos, dessa porta para dentro, eu já vou entrando dando glória, eu já vou entrando glorificando ao Senhor. Quando eu, irmãos, estou me arrumando para ir para a casa do Senhor, eu estou lá no espelho, eu estou me arrumando, eu estou falando com o Senhor, eu estou caminhando, eu pego o carro, eu pego o ônibus, eu pego o metrô, eu pego a bicicleta, não importa. Mas quando eu estou caminhando para a casa de Deus, para a igreja, eu já tenho, irmãos, que já está num espírito de luz, num espírito de paz, num espírito, irmãos, de fé, de que eu não ficarei vazio, que Deus já está começando a mexer, amém? Amém, irmãos? Então, sobre isso, vamos lá em Ezequiel 37, glória a Deus, glória a Deus. Muitos já conhecem Ezequiel 37, mas é como se nós lêssemos pela primeira vez. Porque a palavra do Senhor, você pode ler, irmãos, 1000 vezes o mesmo capítulo. Da mesma forma que você leu, você não vai ter o mesmo entendimento. Porque a palavra do Senhor, ela se renova. Se a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, imagine nós. Porque a mesma comida que você comeu ontem, você vai comer hoje? Não. A mesma roupa que você vestiu ontem, você vai vestir hoje da mesma maneira? Também não. Da mesma maneira como você arrumou a casa, você deixou a casa arrumada ontem, você acha que hoje vai amanhecer do mesmo jeito que você arrumou? Não! Então nós temos que entender que tudo se renova. E olha o que diz a palavra do Senhor em Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ah, meu Deus. Então o Senhor continua provocando o profeta Ezequiel, e me disse: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse, Deus disse para ele: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? Para por aqui. Então, igreja, olha que coisa mais linda. O tratar, o diálogo, a cena
Quando Deus se encontra com Ezequiel, ele começa um diálogo, ele começa uma conversa, ele começa mostrando para Ezequiel algumas coisas e fazendo perguntas. Então primeiro o que aconteceu? Veio sobre mim a mão do Senhor. Oh, aleluia! Então é como se Ezequiel estivesse em algum lugar. Talvez Ezequiel estivesse disperso, não sei. Talvez Ezequiel estivesse no palácio, não sei. Talvez Ezequiel estivesse no banheiro, também não sei. Mas uma coisa eu sei: veio sobre ele a mão do Senhor. E o Senhor, além de vir a mão do Senhor, o Senhor, igreja, veio a mão do Senhor sobre Ezequiel. E o Senhor fez, amém, fez Ezequiel sair no espírito e colocou ele no meio, irmãos, de um vale de ossos secos. Naquele momento, Ezequiel foi tomado e saiu de um lugar transladado, né, pastor? Parece que a gente entende. Sabe quando você está num lugar, de repente você se vê em outro lugar? Sabe quando você está numa situação e de repente o cenário muda assim, ó, rapidamente? Vocês estão entendendo? E você é tomado pela presença de Deus. Então Ezequiel foi tomado. E quando ele se deparou, igreja, ele já estava no meio. Ele não estava no começo, ele não estava no fim, mas ele estava no meio do quê? De uma campina? De uma praia? De um parque? De um jardim? Aonde Ezequiel estava? No meio do vale de ossos gordos, ossos com carne, ossos bonitos, ossos brilhantes? Não. Estava no meio do vale dos ossos secos. Nossa, que lugar mais maravilhoso que Deus levou ele, né, igreja? Que lugar bacana que Deus levou Ezequiel. E aí o que aconteceu? Ele, passa lá o próximo versículo, Paulinha. O 2. Ele me fez passar. Diz o seguinte: ele fez o quê? Me fez passar. Então Deus faz a gente passar? Sim ou não? Sim. Deus faz eu e você passar. Mas você vai passar, amém? Ele fez. Ezequiel querendo ou não querendo, o Senhor fez. Ezequiel querendo ou não, o Senhor pôs a mão na cabeça. Ezequiel querendo ou não, a mão do Senhor pesou sobre ele. Ezequiel querendo ou não, o Senhor fez ele sair. Então muitas vezes, igreja, não é você ficar escondido, agasalhado, é você tem que sair. Muitas vezes não é você ficar numa situação cômoda, na zona de conforto. Você precisa estar no meio de um vale de ossos secos, que você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para baixo, mas você só tem uma direção: olhar para cima. Porque é olhando para o cima que virá o socorro. Você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para baixo. Mas quando você se dá conta, você tem que olhar para cima. Porque é só de lá que vai vir o socorro. E eram muitos numerosos, eis que me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Eram muitos ossos, irmãos. Pensa num lugar feio, num lugar de morte. E quando ele olhou, ele viu que eles estavam secos. Sabe quando você está numa etapa da sua vida? Sabe quando você está numa área da sua vida? Aleluia, que parece que tudo é seco. Mas não é só um seco, irmão João, é sequíssimos. Fala assim: sequíssimos. Sequíssimos. Que se você pôr a mãozinha assim um pouquinho, Romário vai despedaçar. Sabe, Romário, quando parece que tudo assim está despedaçando, se você encostar o dedo, vai esmiuçar de tão seco que está. E quando está seco, já passou do tempo. Quando está seco, já não tem como restaurar. E aí chega, irmãos, a palavra-chave. Se essa câmera quiser virar para mim, amém. Mas se também não quiser virar, glória a Deus. É assim, igreja.
Vai chegar uma hora da nossa vida que o Senhor vai virar, passa o versículo próximo. E me disse, ele teve aquela visão, ele foi levado ali, obrigado, naquele momento, ele não teve a sua própria decisão. Isso fala de mim e de você. Vai chegar um momento, pastor Paulo, que nós sabemos que quando uma pessoa se converte, ela tem uma gama de experiências com Deus. Não é? Você tem um encontro, no comecinho da conversão, você tem uma gama de experiências com Deus. O Senhor te carrega assim, vamos dizer assim, naquela cama fofa, naquele lugar maravilhoso, especial. Você fala, Deus acontece, você tem visão, você jejua, você ora e tudo acontece. Mas vai chegar um momento, esse é o momento ainda, que você ainda pode querer ou não, porque você está tomando o leitinho. Amém? É como um bebê espiritual. Deus não vai exigir de um bebê espiritual, uma pessoa, irmãos, no início da caminhada, uma dose forte. Mas nós que já começamos a comer uma comida com uma substância mais forte e começamos a ter mais experiências com Deus, vai chegar um momento, principalmente um momento, e que chega conhecimento para mim e para você. Que chega experiências de Deus, da parte de Deus para mim e para você, que você come, você bebe, você engorda, você realiza, você faz, você testemunha para a glória de Deus. Mas vai chegar um momento que tudo essa gama de conhecimento, você já subiu a escada, você já teve conhecimento. Vai chegar uma hora que a palavra do Senhor diz: quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade. Quanto mais se tem, mais será cobrado. E aí vai chegar uma hora que eu e você não vamos mais ter, irmã. A igreja agora é a comida mesmo. Nós não vamos ter mais aquele nhenhenhen, dodói. Ah, isso eu não quero. Ai, a parte dessa palavra eu não quero. Ai, deixa eu ver o que o Senhor falou comigo. Põe o dedo. Ai, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que me servir, largar mão e pai. Aí você fala, não. Peraí, essa parte não. Eu vou para outra parte, porque essa parte não é. Ai, acho que não é Deus que está falando. Não existe mais isso. Vai chegar um momento que nós não vamos ter, irmãos, mais o poder de decisão. É sim e sim para Deus. Se eu e você queremos viver o extraordinário, é sim. Mas se você quiser perder, Deus dá o livre-arbítrio. Mas eu digo nas coisas concernentes ao crescimento espiritual. Então chegou o momento que Deus disse para ele: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Quantas vezes o Senhor vem a mim até você e faz essa pergunta? Testando a nossa fé. Testando a nossa fé. Quantas vezes você está orando e você fala: Senhor, eu quero fazer isso para Ti, eu quero fazer aquilo para o Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Nossa, mas se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Aí o Senhor fala assim: é mesmo? Tem certeza? Tem certeza que você... cuidado, hein? Cuidado, igreja, que eu sempre falo. O grande perigo de nós orarmos e o que nós estivermos pedindo diante do Senhor, Deus, Ele vai dar. Principalmente as coisas no reino de Deus. As obras que você quer de Deus, para usar para o próximo, para fazer no reino de Deus, o Senhor, Ele pode te dar. Mas, quando chegar, nós podemos correr o grande risco de não querermos, voltarmos para trás. Mas quando se chega nesse patamar, ele disse: poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor, Tu o sabes. Eu gosto muito dessa passagem, porque é como se ele estivesse falando: Senhor, eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. Ou seja, nas entrelinhas, para Ti tudo é possível. Quem sou eu para olhar assim? A minha carnalidade, a minha pequenez está olhando e está vendo o que poderá fazer com esses ossos. O que
será que ainda tem solução para essa situação? E aí Deus olha, vem dentro do teu coração e te pergunta nesta noite: porventura poderão viver ou reviver alguma situação em que se encontra? Então, versículo 4, que eu já vou terminar. É aí onde eu quero chegar. Porque essa palavra eu quero pedir para você nesta noite. Se você já leu essa passagem, leia na tua casa. Porque tem muitas coisas que o Senhor vai falando para Ele profetizar. E são coisas muito profundas que eu não tenho tempo aqui para falar. E se você não conhece, queira conhecer. Leia essa passagem que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar coisas tão profundas que ainda você não sabe. E aí eu termino aqui. Então me disse, versículo 4, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém? É isso, igreja. Você olha para a situação, você está diante dessa situação. Você está vivendo diante de uma situação que você fez uma escolha. Você tomou uma decisão. Não cabe a mim julgar se foi uma decisão certa ou errada, ou que você está vivendo não seja importante ou não. Mas o que o Senhor está dizendo nesta noite é que você precisa profetizar. Assim como o Senhor disse lá em Gênesis capítulo 1, que a situação ela estava assim, ela era assim, ela era assado, mas Deus abriu a boca e disse: haja luz. Então quando nós, irmãos, em todo o tempo, não é só no momento da aflição, não é só no momento da busca, não é só no momento que você está precisando de uma resposta, que você não tem mais saída, que você vai simplesmente nessas horas abrir a sua boca e profetizar. Eu estou dizendo nesta noite pelo Espírito do Senhor que em todo tempo você tem que abrir a tua boca e profetizar. Porque se a gente não abrir a nossa boca e falar, irmãos, colocar para fora, gerar no reino espiritual, as pedras vão clamar. Se eu e você não pregar o evangelho, as pedras, Deus vai fazer um milagre. Ele vai usar a pedra. Assim como ele usou a mula de Balaão, assim como ele usou os ossos, ele ilustrou, ele fez uma ilustração daqueles ossos. Ele está dizendo para mim e para você: ei, por que você parou de abrir a tua boca? Por que você parou de orar? Por que você parou de clamar? Em todo o tempo, está comendo arroz, o feijão, profetiza. Está comendo o ovo, profetiza. Está comendo o rosbife, está comendo lá a carne mais... Como fala aí, como fala aquela carne que é cara? O filé mignon, profetiza. Está comendo o salmão, profetiza. Mas está comendo a sardinha, profetiza. Irmãos, está vivendo numa casa que está pela metade, profetiza. É isso que vai fazer a diferença. E sabe o que é isso, igreja? Isso se chama obediência. Obediência junto com a fé. Diga assim: obediência junto com a fé vira uma bomba. É para você falar. Obediência. Vamos lá com as mãozinhas. Vamos se mover. Obediência junto com a fé vira uma bomba. Vira uma bomba. Não há Satanás que resiste, irmãos. Igreja do Senhor, quando você ora, eu já disse aqui nesse altar, quando você não sabe o que orar, quando você não sabe orar, pastor, eu não sei orar, pastor, eu não sei falar, sabe o que você faz? Você ora a palavra, ora a palavra. Quando você começa o Salmo 23,
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Deitar-me, Senhor, deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Você está orando a palavra. Quando você está orando a palavra, você enche o ambiente. Você enche a atmosfera, irmãos, do lugar onde você está. E vai haver transformação. Precisa ter vida. Vocês estão entendendo nessa noite? Igreja, a gente precisa ter movimento. Quando eu comecei a orar pela minha casa, a casa, irmãos, que ainda está, digamos assim, da metade para o fim, ficou 5 anos parada. Eu tenho 2 casas lá na chácara, a casa de caseiro e a casa principal. Eu estou morando na casa de caseiro, porque pelas dificuldades da vida, pelo andamento de todas as situações do mundo, aprove que eu não conseguisse, durante 5 anos, terminar a casa. Mas o que eu fiz? Eu fiquei lamentando, eu fiquei chorando, eu fiquei desesperada, eu entreguei, eu abri mão, eu disse, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu não quero nem mais saber disso, eu vou me acostumar, vou ficar lá, quietinha. Não, irmãos, eu entrei durante esses 5 anos na casa, a casa em ruínas, porque quando você começa a reformar e você não dá andamento, o que você já reformou estraga. E eu entrava naquela casa e eu olhava para as paredes, e eu profetizava na parede, eu profetizava no teto, eu profetizava no chão, eu profetizava nas janelas, eu profetizava nas portas, eu profetizava no vaso, eu profetizava na pia, eu profetizava. Eu imagino aquela casa como o Vale dos Ossos Secos, porque só quem viu como ela estava e como ela ainda está, sabe que realmente Deus fez uma obra sobrenatural. Porque os recursos não mudaram, mas a oração fez a diferença. Porque Deus começa a mandar, Deus começa a enviar, e da onde não tem, Deus começa a trazer. Por quê? Porque a gente precisa, irmãos, profetizar, para que a gente possa viver o melhor dessa terra. Para que a gente possa comer, irmãos, da presença de Deus e da palavra de Deus. Porque a coisa mais maravilhosa é você ler a palavra de Deus e falar assim: Senhor, se a tua palavra está dizendo isso para mim, eu creio, é promessa. Quando eu vivi, irmãos, durante 17 anos, profetizando Salmos 127. Que o fruto do meu ventre, amém? Bendito é o fruto do meu ventre. Bendito são os filhos dentro do meu ventre. Eu profetizava, eu escrevia Salmo 127, Salmo 128, a bênção de ter filhos na roda da minha mesa. E eu profetizava que o fruto do meu ventre era abençoado. Durante 17 anos. Eu escrevia, Adriana, lá no Salmo 127. Salmo 128 eu também colocava, eu, Adriana, viverei com os meus filhos em volta da minha mesa. Eu escrevia na Bíblia. Então, eu tenho uma promessa. Eu me coloquei diante da promessa. Então eu disse, Senhor, se a tua palavra está prometendo, o Senhor vai me dar. Da maneira como o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, e no tempo como o Senhor quiser. Então, nesta noite, o Senhor cumpriu. A minha única filha, herança do Senhor. Porque os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Bendito é o homem que enche deles a sua aljava. Feliz. Amém? Abençoado. Então eu e você nesta noite, se levante agora em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo está dizendo, irmãos, é que o reino dos céus, diga assim, o reino dos céus, é um reino de movimento. É um reino de movimento. Uma água parada não vai fazer a diferença.
Ou ela precisa ser tomada, ou ela precisa, esse copo precisa esvaziar e encher de novo. Esvaziar e encher de novo. Então se a sua vida está sem cor, está sem forma, está vazio, está sem novidade, comece a pedir esse movimento do vale dos ossos secos. Não tem outra coisa, irmãos, com a boca fechada nós não vamos conseguir. Então precisa oração. Diga assim, oração. Você ora e você age. Você ora e você age. Não é você orar e ficar no mesmo lugar parado. Fala assim, não parado. Não parado. Não na zona de conforto. Vai ser ruim sair da zona de conforto? Vai. Mas se eu e você quisermos viver grandes promessas da parte de Deus, vai ser necessário sair da zona de conforto. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre essa palavra, irmãos, está aqui, ó. Está aqui, profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Pai querido e amado, Senhor, nesta noite, sobre a sua palavra, Senhor, eu quero nesta noite chamar os meus irmãos aqui. Nós vamos também, amada igreja, nós vamos louvar. Pode vir aqui, irmã Maria. Pode vir aqui, Renan. E nós vamos cantar esse louvor, irmãos, de uma forma diferente, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra diz: ossos, ouvir a palavra do Senhor e vivereis. Senhor, entre com o teu Espírito de vida, entre com o teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite. Senhor, eu quero profetizar que se existem situações, Pai, que ficaram 5 anos parados, 3 anos parado, 1 ano parado, 6 meses, 4 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 17 anos, não importa, Senhor, sobre essa palavra de sexta-feira, eu quero declarar no reino espiritual uma bênção espiritual, uma novidade de vida, que entre o Espírito de vida, que entre nesta noite o Espírito de fé, que o Espírito de fé, Senhor, seja lançado na terra agora do coração dos meus irmãos. Espírito Santo, sobre a sua palavra nesta noite, o Senhor que é o grande eu sou, o Senhor que disse para Moisés: o que eu direi diante de Faraó, o Senhor disse: diga simplesmente que o eu sou o que sou, aleluia, está mandando, o sou eu o que sou fará acontecer. Senhor, é pela sua palavra nesta noite. Senhor, som dos corações nesta noite. Senhor, som da terra dos corações nesta noite. Senhor, som dos ministérios. Som da, Senhor Deus, dos dons espirituais. E nós vamos, Pai, recebe o nosso louvor. Recebe o nosso louvor nesta noite. Porque este louvor, Senhor, é verdadeiramente uma entrega. Este louvor é verdadeiramente uma oração. Eu entrego essa palavra nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Igreja, vamos louvar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aí onde você está, você vai agora louvar ao Senhor.